Naquele dia, após Konoha ter sido destruída pelo Shinra Tensei do Pen, o Naruto foi invocado, e logo os dois começaram a lutar. Longe dali, usando o seu Byakugan para enxergá-lo, estava a Hinata, que conseguiu facilmente entender toda a situação. A Hinata percebeu que o Naruto estava lutando sozinho e decidiu ir até ele. Hinata decidiu sair correndo. Ela estava passando pelos escombros da Konoha completamente destruída. Enquanto o Naruto e os Pens se encaram, os sapos anciões dão a ideia para o Naruto de usar um Genjutsu. Mas assim como seu mestre Jiraiya, os Genjutsus nunca foram o forte do Naruto. Esse jutsu, além de complexo e demorado, requer que os dois sapos cantem, e assim o usuário do modo sábio poderia invocar o Genjutsu. Mas uma grande desvantagem aqui é que eles nem sequer ao menos sabiam se isso funcionaria ou se daria uma vantagem grande o suficiente para eles conseguirem vencer. Apesar de claramente o Naruto estar em vantagem e restar apenas 2 Pens, eles estão preocupados com o resultado dessa batalha, já que o Pen principal ainda não foi derrotado. Apesar de restarem apenas 2 Pens, o Naruto tem apenas um clone no Monte dos Sapos, e o seu clone está lá, estático e absorvendo energia da natureza. O Naruto deixou seus clones na Montanha dos Sapos para que eles pudessem absorver energia natural. E quando os clones do Naruto se desfazem, eles carregam essa energia natural para ele, independentemente da distância. E assim, ele conseguiu uma grande reserva de energia natural. Mas o limite do Naruto no momento é fazer apenas 2 clones que absorvem a energia natural, além de lutar em modo sábio. Sendo assim, só resta um clone. Depois disso, caso ele precise entrar em modo sábio novamente, ele vai ter que ficar completamente parado. E ficar parado na frente do inimigo não é uma boa ideia. O Pen reconhece que Naruto é forte e diz que essa foi a luta mais longa que ele já teve. Sendo assim, o Naruto está dando mais trabalho para ele do que qualquer adversário que ele já enfrentou na vida. Sendo assim, o Pen pede a paciência e usa o poder gravitacional do seu Rinnegan, atraindo o Naruto e o prendendo. Enquanto o Naruto é capturado e imobilizado, os sapos anciãos estão tentando se concentrar para fazer o Genjutsu. E a Hinata continua assistindo tudo de longe com seus olhos de Byakugan. Enquanto o Naruto está imobilizado, o Pen que o prendeu começa a sugar a sua energia. A intenção é absorver o modo sábio para que Naruto fique um pouco mais fraco e assim eles consigam capturá-lo com mais facilidade. O Naruto, sabendo disso e estando completamente parado, absorveu ainda mais energia natural. E o Pen que estava o segurando recebeu toda essa energia natural. Sem conseguir ou saber controlá-la, ele se transformou em sapo e depois em pedra. Isso acontece porque o controle da energia natural requer um treinamento muito árduo e muita habilidade. Agora, com mais um dos Pens eliminado, fica restando apenas um, o último Pen e o mais poderoso de todos eles. Quando os sapos anciãos estão para lançar o Genjutsu, o Pen também perde a paciência com eles, puxa um dos sapos e o perfura. E Naruto, distraído com tudo isso, acaba sendo capturado. O Pen, dessa vez, imobiliza o Naruto com as suas estacas, fincando as suas estacas no Naruto e impossibilitando que o seu chakra flua normalmente pelo seu corpo. Naruto já está irritado pelo Fukasaku que foi transpassado pelo Pen. E agora que ele está imobilizado, o Pen continua com esses desaforos. Parece que ele realmente queria provocar o Naruto e ver até onde isso ia, pois ele começou a falar dos seus objetivos. E o que ele quer alcançar, nem mesmo o Jiraiya conseguiu. É claro que isso mexeu diretamente com o Naruto. Ele acabou de perder o seu mestre, e o Pen está fazendo questão de cutucar a ferida aberta. Apesar do próprio Pen falar que não tem interesse em contar o seu objetivo, depois de muito blá blá blá, mesmo se contradizendo, ele diz que quer obter a paz. Nesse momento, essas palavras de paz e justiça ecoam pela mente do Naruto, enquanto ele olha tudo à sua volta. O sapo, o Kakashi, o Jiraiya, toda a Konoha, tudo foi destruído em nome desse objetivo. Tudo o que o Pen diz querer construir, ele na verdade está destruindo. E continua acreditando que isso é o certo a se fazer. O Naruto chega à conclusão de que tudo isso é uma grande bobagem. E o Pen, ou seja lá quem for que estiver por trás dos Pens, não está conseguindo raciocinar direito.
e está agindo e criando todo esse caos baseado em um pensamento completamente irracional. Quando o Pain vê que o Naruto não aceitou o seu objetivo, o Pain decide perguntar para o Naruto qual era o objetivo dele. E a resposta foi que o Naruto decidiria criar a paz nesse mundo, começando por eliminar o Pain. O Pain ouve cuidadosamente as palavras do Naruto, mas diz que a vila dele, a família dele e toda a dor e sofrimento que ele sentiu durante toda a sua vida foi por culpa de Konoha. E que Konoha está simplesmente recebendo de volta todo o sofrimento que o País da Chuva recebeu. De forma que as guerras travadas dentro do País da Chuva levaram o Nagato e a Riko e Konan a sofrerem como órfãos abandonados nessa guerra, passarem fome e terem grandes tristezas e sofrimentos para tentarem sobreviver todos os dias em um terreno apocalíptico. E durante a conversa, o Pain culpa Konoha por todo esse sofrimento. Logicamente, o Naruto não entende nada do que ele está falando, afinal, ele nem é dessa época, e está muito além dos conhecimentos atuais do Naruto em entender todos os problemas políticos que envolviam a região. Mas o Pain decide tirar um tempinho para explicar para o Naruto um pouco sobre a política do local. Ele explica um pouco sobre a vontade dos senhores feudais e como eles manipularam toda a situação, e principalmente os ninjas, para que os territórios entrassem em guerra, e a pequena Nação da Chuva ficou no meio do fogo cruzado. Nessa posição, a Nação da Chuva não queria conflito com ninguém, mas ela acabou sendo a mais massacrada e o seu povo sofreu demais no meio desse conflito. Depois que os conflitos ninjas simplesmente se resolveram e o tempo de paz começou, a Nação da Chuva foi completamente esquecida, completamente destruída, sem recursos básicos e com as pessoas doentes e morrendo todos os dias. Eles foram simplesmente abandonados e esquecidos pelas grandes nações. Os estrangeiros vieram, lutaram no seu território, destruíram tudo pelo caminho, deixaram apenas escombros pelo caminho e foram embora como se nada tivesse acontecido. Os sobreviventes que moravam nessa nação viram o seu mundo de paz se transformar em caos. E agora que as nações já estavam tranquilas e felizes nos seus cantos sem guerra, para eles só sobrou destruição. Enquanto isso, as nações que realmente fizeram a guerra não tiveram nenhuma parte dos seus territórios destruída. E o Pain jamais poderia aceitar isso como algo justo. Nesse momento, Naruto começa a entender um pouco mais sobre todo o passado e todos os problemas que envolviam Konoha e a própria Nação da Chuva. Ele até entendeu um pouco sobre os pensamentos e sentimentos de Nagato e os outros, mas ele jamais poderia aceitar o que estava acontecendo ali. Uma ação não pode justificar a outra, e isso não é justiça, é apenas vingança. Mas agora, ele está preso em uma estaca. Seu chakra está bloqueado, e tudo que ele pode fazer no momento é ouvir as lamentações do Pain. Na sequência, o Pain fala mais uma vez sobre o Jiraiya. E além disso, ele diz que ele e o Naruto são iguais. Ambos estão tentando construir um mundo de paz, aquele mesmo mundo de paz que o Jiraiya sonhou um dia. A questão aqui é que o Pain acredita que cada um dos dois tem o seu próprio senso de justiça. Ninguém está certo ou errado, existe apenas aquele que vai fazer e o que vai obedecer, de forma que um dos dois irá vencer. Nesse momento, tudo indica que o Pain sairá como vencedor. E assim, obtendo o poder da Kurama, ele conseguiria criar o seu mundo de falsa paz, que ele mesmo acredita ser a paz justa e boa. Já o Naruto quer construir um mundo de paz onde as pessoas simplesmente se entendam. Então o Pain chega em um ponto crucial. Ele diz aqui que ele usa a sua justiça como uma máscara para a sua vingança. Mas isso precisa parar. Em algum momento do ciclo, isso precisa ter um fim. Afinal, se continuarmos aplicando a vingança, mascarando ela de justiça, isso irá gerar um ciclo de ódio infinito. E essas palavras também tocaram o Naruto. Vendo que ele estava ouvindo e raciocinando sobre isso, o Pain tenta explorar um pouco mais e pergunta para o Naruto como ele resolveria a questão do ódio. Se estivesse nas mãos dele, o que ele faria? Como ele poderia ser melhor do que as ações do Nagato? E por incrível que pareça, ele está disposto a ouvir. Mas o Naruto não tem nada a dizer. Nesse momento, ele ainda não tem uma resposta para essa pergunta. Ao não conseguir responder essa pergunta, o Naruto fez com que o Pain ficasse ainda mais convicto. E ele reafirmou o seu plano de formar a Akatsuki para trazer a paz para o mundo.
e também disse que precisava da Kurama, assim como os outros bijus, para reunir uma grande quantidade de poder e assim conseguir manipular as pessoas para que elas obedecessem ou sofressem diante do seu gigantesco poder. E com essa arma feita de bijus, o Nagato faria ao mundo conhecer a verdadeira dor. De forma que na sua própria filosofia, fazer as pessoas conhecerem a dor traria a paz, pois o sofrimento das pessoas geraria consciência e essa consciência consequentemente geraria medo. O medo crescente faria com que as pessoas não guerreassem, e assim ele criaria a paz. O próprio Nagato acredita que depois da sua morte, outras pessoas vão usar essa arma feita dos bijus, e o seu poder vai ser tão grande que vai renovar o medo na mente das pessoas. Esse medo gerará um novo ciclo de paz, e assim, de tempos em tempos, quando esse grande poder destrutivo for usado, as pessoas não vão mais guerrear e vão ficar em paz. Era esse o grande plano e tudo em que o Nagato acreditava. Ele estava disposto a dar a sua vida por isso. No ciclo sem fim do mundo ninja, o Nagato estava disposto a criar um ciclo sem fim de paz imposta pelo medo. Enquanto o Naruto está preso e conversando com o Pain, quem olha de longe é a Hinata, que está preocupada com o Naruto e está com um senso de responsabilidade, já que o Naruto está tomando conta de tudo sozinho. Mas essa batalha que o Naruto está lutando sozinho e pediu para ninguém interferir, ele está perdendo. Nesse momento ele está completamente imobilizado e não há chances de como o Naruto poderia ganhar dessa forma. Para piorar as coisas, o Nagato não simplesmente tirou o Naruto dali e foi extrair a sua biju. Ele continuou insistindo em pregar as suas filosofias e debater com o Naruto, como se ele realmente estivesse esperando algo ou ser convencido por alguém. Nessa sua espera, o Pain começou a fincar as suas estacas no Naruto, e logo o seu corpo estava repleto de estacas e completamente imobilizado no chão. Com o Naruto completamente imobilizado e sem conseguir se mover por conta própria, o Pain decide levá-lo dali, finalmente capturando o Nove Caudas. Tudo estaria concluído, a não ser se fosse por essa interferência. A Hinata, desde criança, sempre teve várias expectativas do seu clã. Eles acreditavam que ela seria uma grande guerreira, mas isso não acontecia na prática. Desde criança, ela não mostrava ter habilidades surpreendentes, e isso fez com que os seus pais e o seu próprio clã achassem que a menina nunca teria o seu próprio talento, já que eles acreditavam que para ser um adulto de sucesso, ela deveria ser uma criança surpreendente muito melhor e mais forte do que as outras. E sendo assim, eles simplesmente descartaram e deixaram de acreditar nela. A Hinata sempre foi tímida e retraída, e isso era julgado como fraqueza pelo seu clã e até pelos seus amigos. Mas agora, vendo o Naruto em perigo, ela saltou para ajudar. Hinata foi uma das únicas pessoas de Konoha que enfrentou diretamente o Pain sem medo da morte. Poucas pessoas em toda a Konoha realmente conseguiram confrontá-los frente a frente. E com seu Byakugan ativado, ela mira diretamente no Pain e ele esquiva, saltando longe do local onde o Naruto está. Ao encarar o Pain frente a frente pela primeira vez, a Hinata diz que não deixará ele machucar o Naruto. Naruto manda a Hinata fugir e diz para ela não se colocar em perigo dessa forma, mas a Hinata diz que está sendo egoísta. Ela diz que quer salvar o Naruto dessa vez, porque de todas as outras vezes, ela foi salva. O Naruto tem ajudado ela e cuidado dela pelas sombras há muito tempo atrás, desde bem crianças. Era o Naruto que protegia a Hinata dos valentões da escola, e agora ela está determinada a alterar essa situação e salvar o Naruto. Enquanto todas as pessoas de Konoha rejeitavam ou achavam o Naruto desajeitado demais ou atrapalhado demais, ou nem sequer ao menos queriam a presença dele por ter medo da raposa, a Hinata ia totalmente no caminho oposto. Ela era o contrário de todas as pessoas em Konoha. Ela não queria o mal para o Naruto, muito menos queria ele longe ou tinha medo dele. Ela admirava o Naruto. Ela via nele algo que ela queria se tornar, e isso acendeu nela sentimentos pelo Naruto, tão fortes e tão verdadeiros que ela estava disposta a dar a sua própria vida por isso. E antes de começar a sua luta com o Pain, a Hinata diz que ama o Naruto.
Ao ativar novamente o seu Byakugan, a Hinata ataca algumas das estacas que estão prendendo o Naruto na tentativa de libertá-lo, mas logo ela é atacada pelo Pain. O mérito aqui está totalmente para a Hinata, porque ela não sabe como funcionam exatamente os poderes do Rinnegan. Ela não fez o treinamento do modo sábio, ela não tem biju e nem poderes e habilidades muito grandes despertos nesse momento. Apesar de não ter nada, a Hinata está determinada a lutar contra um inimigo praticamente impossível. Hinata, vendo que não conseguiria se aproximar do Naruto e libertá-lo, ela decide ativar a técnica Passo Gentil, Punhos de Leões Gêmeos. Nessa técnica, Hinata envia uma grande quantidade de chakra para suas mãos e as transforma para ficarem semelhantes a leões. Esse chakra altamente concentrado consegue estilhaçar completamente as redes de chakra em que toca, praticamente inutilizando os seus inimigos. Ao ser acertado por um desses leões, toda a rede de chakra é completamente desordenada, e o alvo, após ser atingido, dificilmente conseguiria continuar lutando. O Pain reconheceu que ser atingido por aquela técnica não seria algo muito inteligente, então ele começou a se esquivar dos movimentos da Hinata. Graças ao seu Rinnegan, ele consegue prever os movimentos e ser muito mais rápido que ela. E eles lutam até o ponto que Nagato começa a tossir sangue. Ele está assim porque ele já gastou muito chakra apenas em um único dia em poucos momentos. E agora precisa se esquivar da Hyuga enfurecida. Os esforços da Hinata não foram em vão até aqui. Ela conseguiu acertar o Pain em cheio, e um dos seus leões acertou o rosto do Pain, diretamente sem que ele conseguisse se esquivar. Isso fez com que o Pain ficasse imóvel por alguns segundos, e a Hinata foi rapidamente onde o Naruto estava para tentar libertá-lo. Enquanto o Pain não conseguia se mover, a Hinata arrancou uma das estacas, mas logo o Rinnegan do Nagato fez o corpo do Yahiko se mover novamente, e ele lançou a Hinata pelos céus, e ela veio desacordada de uma queda livre consideravelmente alta, caindo de cabeça no chão. Mas isso não foi o suficiente para parar a determinação da Hinata. Ela se levantou e foi praticamente se arrastando até o Naruto. Ela estava determinada a libertá-lo. O Pain observava tudo aquilo sem reação, até que ele decidiu perguntar por que a Hinata continuava lutando mesmo sabendo que não tinha chances. E a resposta da Hinata foi inspirada no Naruto. Ela disse que esse é o seu jeito ninja. Na sequência, o Pain decide usar o seu Rinnegan e ergue a Hinata nos céus. Logo após ter conseguido deixar ela imóvel no ar, ela é violentamente puxada para baixo, sendo pressionada contra o solo. Uma queda brutal, que poderia até mesmo ter eliminado ela, mas não sendo isso o suficiente, o Pain arranca mais uma estaca e atravessa a Hinata. Enquanto o Naruto assistia o Pain simplesmente matar a Hinata, ele já não estava mais prestando atenção na realidade. Ele estava tão chocado com aquilo que ele simplesmente estava a ponto de perder completamente o controle. Então, mais uma vez, o Pain começa a falar que tudo aquilo também aconteceu com ele, que ele sofreu na época da guerra e que a história está simplesmente se repetindo. Mas quando o sangue da Hinata começa a escorrer pelo chão, o Naruto sai completamente desse plano, dando lugar ao mais puro e descontrolado chakra da Kurama. É verdade, a Hinata não conseguiu causar grandes danos no Pain, nem fez praticamente nada com ele. Mas se ela não tivesse entrado ali naquele momento e feito o que fez, se o Naruto não tivesse visto ela sofrendo daquele jeito, dificilmente ele iria se despertar como despertou e então finalmente derrotar o último Pain e depois o Nagato. O Naruto até já sabia onde o Nagato estava porque ele tinha sentido o chakra dele pela estaca. Mas ele estava completamente imobilizado e se a Hinata não tivesse intervido ali, provavelmente ele teria sido levado até a Gedo-Mazou e eles iniciariam o processo de extração das 9 caudas. O 9 caudas ia demorar muito mais tempo para ser extraído por causa do selo e porque ele é muito problemático. Até lá, provavelmente Konoha ia dar um jeito de interferir. Mas essa atitude da Hinata foi tão importante para a história que mudou completamente esse cenário e fez o Naruto despertar o 9 caudas. No meio de tanto debate, tanta filosofia sobre o que é ódio, o que é guerra e o que é justiça, Naruto libertou o seu ódio e venceu completamente aquela luta, deixando o Nagato sem opções. Essa foi uma das melhores e não tão bem animadas lutas de todo o anime. E foi ali também que a Hinata falou que amava o Naruto. Quer dizer, isso na tradução brasileira.
Porque na verdade a palavra em japonês que a Hinata usa pode ser usada para pessoas que você gosta muito. Tipo assim, eu gosto muito de você. Ela não disse a palavra amo de amor, aishiteru. Ela não usou a palavra japonesa exatamente para isso. Ela deu a entender que ela poderia gostar de outra forma, mas ela basicamente falou, Naruto-kun, eu gosto muito de você. Ela não falou, eu te amo, como tá na legenda brasileira tão clara. Então ela foi muito mais sutil nesse momento na escolha das suas palavras. Isso também explica o fato de por que o Naruto demorou tanto tempo para agir, sendo que ela já tinha se declarado ali no Pen. Essa é a dúvida de muitos fãs. Se a Hinata já tinha se declarado e até dito que o amava, por que ele não fez nada? Por que ele não entendeu? Então essa dúvida é solucionada aqui, quando na verdade ela não se declarou, ela apenas falava que gostava muito dele, e isso o Naruto pode interpretar de qualquer forma. Mas nada tira o mérito de que nesse episódio a Hinata salvou o dia. Me diz aí qual é o momento mais emocionante de Naruto na sua opinião. Eu sou o Joel, vou ficando por aqui e até a próxima.